dia. Bom dia. Há quase um ano, o governo fez o anúncio oficial. O Ministério da Saúde decretou hoje estado de emergência nacional por causa da microcefalia, uma doença que atinge recém-nascidos. Pela primeira vez, o Brasil vive oficialmente uma emergência em saúde. Pode ser que nós estejamos no começo de uma crise mais grave. Um ano depois, como estão essas famílias? Quando a médica disse, Alessandra, seu filho tem microcefalia, parecia que o teto da maternidade tinha caído na minha cabeça. Para mim foi uma tristeza, porque eu tinha medo dele morrer, meu medo era dele morrer. E quais são as pequenas vitórias? O médico disse que ele não ia andar, ele não ia se mexer, ele não ia fazer nada disso e está surpreendendo todo mundo, até os médicos. E para esse ano, as grávidas ainda devem se preocupar? O médico imunologista Dr. Jorge Calil fala da vacina e se haverá risco da doença voltar mais forte no próximo verão. E a gente recebe hoje também a médica obstetra doutora Adriana Mello, que descobriu a relação entre o vírus da Zika e as malformações cerebrais. Doutor Calil, uma honra ter o senhor aqui conosco mais uma vez. A gente já se despediu do inverno, as condições climáticas já estão mudando, a primavera chegando forte, período de chuva, de muito calor, e a gente pode ter também um novo problema se avizinhando aí, como foi no ano passado. Teremos um surto preocupante como esse que a gente mostrou do ano passado, de Zika e todos os problemas decorrentes do mosquito? Realmente o calor veio com bastante intensidade já no começo dessa primavera, que deve ser úmido, deve ter bastante chuva. Esperamos sim que o Aedes aegypti venha com força, infelizmente. Houve uma série de medidas que foram distribuídas pelo Brasil para combater o Aedes quando ele estava enfraquecido, no inverno. Nós vamos ver se elas funcionaram mesmo quando voltar o período que o Aedes aumenta mais. E, infelizmente, a gente acha que neste verão, o Zika, que tinha parado aí no começo da região sudeste, deverá baixar para regiões mais do sudeste do Brasil e continuar se expandindo na região nordeste e centro-oeste. Essas são o que a gente tende a esperar, não só Zika, mas também chikungunya. Doutora Adriana, a gente no ano passado aqui estava, nessa época do ano, assustado, todo mundo assustado com essa proliferação do vírus da Zika, especialmente por causa dos casos de microcefalia. Já há casos desse ano notificados? A senhora, por exemplo, no Centro de Pesquisa em Campina Grande, já tem um bebê que nasceu com microcefalia contraída Zika esse ano, a mãe? Sim, em janeiro a gente começou a observar a Zika sintoma, que as pacientes estavam chegando doentes. Se elas estavam chegando doentes em janeiro, fevereiro, março, a gente previu que a partir de agora, setembro, outubro, iriam começar a nascer as crianças. Essa semana a gente teve o primeiro nascimento em Campina Grande, de bebês com microcefalia comprovado. E esse bebê, a gente, além do Zika, no líquido amniótico, encontrou a chikungunya. Então, eles estão coabitando mesmo, feto. A gente vai ver agora imagens inéditas das famílias que tiveram bebês com microcefalia. Vamos dar uma olhada, doutora Adriana. Imagens impressionantes. Olha só a Catarina Maria. Ela ri com a mãe. E entende o comando para parar. Estátua. O Alexandre Samuel, de 1 ano, surpreende. Com ajuda, consegue dar alguns passos. Eu queria perguntar para a senhora, doutora Adriana, porque normalmente os obstetras têm uma relação com a mãe que dura até o parto. Depois a mãe segue com a criança, com o pediatra, pela primeira infância. Mas no caso das pessoas que descobriram, dos pesquisadores que descobriram microcefalia, como a senhora, eu imagino que essa relação depois do parto tenha perdurado, né? Como é que a senhora se sente vendo essas imagens? Bem, na realidade eu me sinto quase que uma advogada dessas crianças. Porque o meu grande medo desde o início é que elas fossem esquecidas. Então, acho que hoje eu vejo muito falar em números, mas por trás de cada número existe uma mãe, um pai, e existe uma criança que precisa de estímulo. Catarina Maria é um grande exemplo disso. Eu vou mostrar as imagens dela daqui a pouco, a gente vai ver que tem danos cerebrais, mas que a fisioterapia, a mãe é fisioterapeuta, o estímulo precoce foi essencial para mudar um quadro.
desse menino andando também, né? Sim, Alexandre Samuel começou o estímulo precoce com 17 dias de vida. Por quê? Porque a gente fez ultrassonografia, nosso grupo lá na Paraíba, a gente resolveu começar o trabalho na gravidez. Então, no final de novembro, a gente já montou um serviço. A grávida chegava, a partir do sintoma, a gente já atendeu mais de 900 mulheres. Então, a partir do momento que a gente descobre, faz a ressonância e aí já passa pelo psicólogo para fazer... A gente sabe que toda grávida vai ter um luto quando a gente diz que o bebê tem um problema. Então, ela já elabora esse luto durante a gravidez e quando nasce, ela já está animada para fazer a fisioterapia. A gente vê uma brincadeira simples acontecendo, que é esse comando da estátua. E ela respondendo ao comando. O que significa isso para um bebê que nasceu com microcefalia? Bem, quando a gente começou a ver as ressonâncias, inclusive com os especialistas, como o caso do Dr. Gustavo, a gente achava que essas crianças não iriam nem se mexer, iriam ser aqueles paralisados graves. E aí, quando Catarina Maria, com 6 meses, ela está com 6 meses, a idade que qualquer bebê faria isso, então ela já sentou, então ela está fazendo no tempo certo. Então, significa que talvez, que a gente sabe muito pouco dessa doença, que está na hora da gente estudar mais, que a gente precisa de recursos para estudar e ver que se a gente agir cedo, a gente pode sim recuperar algumas funções. A doutora falou dos números, né, que os números são frios, mas eles também assustam muito se a gente fala dos casos de microcefalia relacionados ao vírus da Zika, né? Eram 1.888 e eles já pularam para 2033. E a gente sempre falou aqui, o estado de Pernambuco foi um dos mais atingidos. E é de lá que a Beatriz Castro conta a história para a gente de algumas dessas famílias com esses problemas. Alessandra mora em Campina Grande, na Paraíba. Mãe de 4 meninas, só tinha um sonho na vida. Eu não tinha sonho de casa, de carro, de ter coisa boa. Meu sonho era ele. Samuel, de 8 meses, nasceu com microcefalia. Quando a médica disse, Alessandra, seu filho tem microcefalia, parecia que o teto da maternidade tinha caído na minha cabeça. Para mim foi uma tristeza, porque eu tinha medo dele morrer, meu medo era dele morrer. Alessandra e outras mães de bebês com microcefalia tiveram que se dedicar integralmente aos filhos. A evolução de cada criança depende do comprometimento neurológico e dos estímulos que elas recebem. O médico disse que ele não ia andar, ele não ia se mexer, ele não ia fazer nada disso e está surpreendendo todo mundo, até os médicos. João Gabriel é risonho, brincalhão, está cada vez mais esperto devido às terapias. A família do Recife fez questão de festejar o primeiro aniversário do caçula com uma festa completa. Bolo, balões e a alegria de celebrar a vida. Assim como João Gabriel, os primeiros bebês que nasceram com microcefalia em Pernambuco estão completando 1 ano de vida. Até superar o susto inicial, a tristeza, as dúvidas e poder comemorar, as famílias tiveram que percorrer um longo caminho. Ele está aqui mostrando a todo mundo que ele vai dar a volta por cima. As consequências do vírus da Zika deixaram o mundo em alerta. Quando a grávida é infectada, o cérebro do feto cresce menos do que deveria. E nos 3 primeiros meses da gravidez, os efeitos são mais devastadores. A malformação do cérebro pode comprometer a visão, a audição, os movimentos e o desenvolvimento mental dos bebês. Uma geração que já nasce marcada. As crianças com microcefalia, a gente tem a maioria com gravidade, 70%. Então, as microcefalias severas, essas vão ter muita dificuldade, já esperada pelo próprio quadro. Os bebês usam óculos para corrigir os problemas da visão, aparelhos ortopédicos, auditivos, fazem exercícios para estimulação precoce, musicoterapia. Até os primeiros dentinhos estão sendo monitorados. Eles iniciaram um atendimento semanal e hoje, devido à evolução deles, a gente está passando o atendimento para quinzenal ou mensal. As autoridades alertam que o combate ao mosquito ainda é a principal estratégia para tentar evitar novos casos da doença. A gente não pode relaxar. É hora de centrar fogo para que a gente mantenha as infestações baixas, para que quando chegue o verão, a gente tenha baixa infestação para que tenha pouca transmissão. As comunidades sem saneamento básico são as mais vulneráveis.
Foi numa delas, no Recife, que a Crislene foi picada pelo mosquito Aedes aegypti, pegou Zika e teve a filha com microcefalia. As dificuldades do dia a dia e os cuidados com a bebê mudaram a atitude dela. As pessoas continuam deixando lixo, acumulando nos quintais, garrafas. Então, assim, com tudo isso, o mosquito vai se proliferando cada vez mais e aumentando as questões da doença. E, infelizmente, né, trazendo mal para as crianças. Tá dado o recado, a gente sempre fala aqui que para combater esse mosquito é iniciativa de cada um de nós, cada um tem que fazer a sua parte. Vamos ver algumas imagens que a gente separou aqui para falar dessas pesquisas que estão evoluindo muito. Em um ano é impressionante o que a ciência do Brasil já fez em relação a esse vírus, né, doutora? Apesar de a gente reclamar, continuar dizendo que a gente não recebeu recursos, mas mesmo assim a gente juntou um grupo bom de pesquisadores e a gente tem conseguido, inclusive, ser destaques nas principais revistas internacionais. Esse nosso artigo da doutora Patrícia, ele tem sido o artigo mais acessado da principal revista de radiologia. Então, aqui mostrando uma reconstrução típica de uma criança com microcefalia. Você vê que sobra couro cabeludo, porque na realidade o couro cabeludo se preparou para ter uma cabeça de tamanho normal. Um volume cerebral maior, né? Um volume cerebral maior e, consequentemente, um crânio maior. Um crânio maior. Vamos ver mais uma imagem aqui. A gente vai ver mais algumas. Aqui é o caso de Catarina Maria. Aquela menina que faz estátua. Exatamente. Aqui é um cérebro normal, com 29 semanas, um feto com 29 semanas. E aqui o cérebro de Catarina Maria. O que chama a atenção é que a gente vê o cerebelo, que é um cerebelo normal. Ou seja, ela ainda estava dentro da barriga da mãe dela. Exatamente, com 29 semanas de gravidez, em torno do 7º mês. E como o volume é diminuído em relação a isso aqui, é o volume normal. Então, esse espaço é aumentado, isso aqui é ausência de parênquima. Então, mostrando que sim, ela teve um dano, mas mostrando que o estímulo precoce, lembrando que a mãe de Catarina Maria é fisioterapeuta, que ela está tendo uma recuperação. Então, aqui esse padrão, a gente sabe que o cérebro dos seres humanos, ele tem esse padrão de sucação e giros para aumentar a superfície de trabalho. E esses bebês, ele tem um atraso nesse desenvolvimento, é um cérebro liso. Não tem esse aqui é um caso normal com a mesma idade gestacional. Esse deveria ser o padrão de Catarina Maria. E esse era o padrão quando a gente fez a ressonância. Muito bem, a gente vai saber agora como andam as pesquisas sobre o vírus da Zika. O que a ciência já sabe que funciona para prevenção? A prova de que o Zika estava envolvido em alterações nos bebês veio neste ano, depois que pesquisadores injetaram o vírus em fêmeas de camundongos grávidas. Os filhotes nasceram infectados e com atraso no desenvolvimento. Ficou claro que quando o Zika atinge o feto, provoca uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas que afetam o desenvolvimento. A microcefalia, que é uma cabecinha pequena, é só um desses sinais. Estudos também revelam problemas nas articulações, nos olhos, ouvidos. Nós não sabemos ainda tudo que pode aparecer, tudo que pode acontecer, o que essa síndrome pode causar nas crianças à medida que elas forem crescendo, elas estão crescendo. Mas os cientistas já sabem como o vírus provoca estragos no cérebro. Todo vírus, uma vez que entra numa célula, ele começa a se proliferar, né? Ele começa a se multiplicar. E quando ele se multiplica, ele usa a maquinaria, o sistema da célula para ele. E isso acaba causando uma série de alterações na célula, né? Alterações no funcionamento dessa célula. Uma das coisas que a célula faz, ela entra num processo de morte celular, né? Então ela, como se estivesse se sacrificando para não deixar o vírus se multiplicar. Nesse vídeo da Universidade de Colômbia, a gente vê primeiro o processo normal de formação dos neurônios no cérebro. Uma célula-tronco migra e sofre uma divisão. Quando há infecção pelo Zika, a migração é prejudicada e aí essa divisão não ocorre. O resultado é esse, um número muito menor de células no cérebro. Os próximos passos são impedir que ele faça isso. Então, como? Usando medicações que bloqueiem a passagem via placenta, né? Então, da mãe para o feto, usando medicações que impeçam que o vírus faça sua replicação dentro das células. As vacinas também são muito importantes que sejam produzidas. Teve um processo de que estavam procurando medicamentos ou fazendo algumas coisas em laboratório para diminuir esse efeito. Eu não sei como é que está, eu queria saber, na real, como é que está esse procedimento.
É isso mesmo. Uma vacina já funcionou em macacos e começou a ser testada agora em humanos. E também tem um vermífugo, um remédio, que já funcionou contra o Zika em laboratório. Agora, um outro remédio está sendo testado em animais. Agora eu quero saber, tem cura? A qualquer momento a gente vai ter uma notícia boa, né? Então eu imagino que isso vai ser rápido. Só que com ou sem remédio e vacina, a gente sempre vai ter que se proteger do Zika, principalmente as grávidas. A Carla, que teve a Luísa há 2 meses, fez exatamente tudo o que os cientistas recomendam. Cuidado de água parada, usar roupa com mangas compridas, e foi bem complicado no calor, né? Eu gastei muito com repelente, a gente não teve do governo, né? Aí tive que gastar com tela em casa. O ideal ainda é a grávida usar camisinha durante toda a gestação. Só 9 meses, né? Então, e depois pode fazer a diferença da vida inteira do filho dela. Dr. Jorge Calil é um especialista em alguns assuntos que foram tratados aí nessa reportagem, né? Falamos da vacina, né? A expectativa de que uma notícia boa chegue o quanto antes, né, doutor Calil? Exatamente. Na verdade, estamos testando um grande número de coisas. Uma delas, como foi bem dito aí, a parte de medicação. Para termos uma medicação que seja rapidamente utilizada, o ideal é nós pegarmos algum medicamento que já tenha sido passado por todas as fases de toxicidade, que já seja aprovado para outra finalidade e que pudesse ser utilizado no caso dos flavivírus. Nós não temos nenhuma medicação que funcione para esses flavivírus ainda descrita. E existe uma intensa busca em todo o mundo para que alguma coisa que funcione para outra coisa venha funcionar para cá. No que se refere a vacinas, sim, nós estamos avançando bastante. Infelizmente, no Brasil, a gente podia até ter avançado mais, os recursos que foram prometidos não chegaram, mas os institutos de pesquisa brasileiros, além de fazer a pesquisa internamente, também estão se associando com os grandes institutos internacionais, que é os que estão colocando já as vacinas em testes. Como nós temos a vantagem de ter a doença aqui, ou a desvantagem, na verdade, a vantagem científica, muitos deles nos procuram e nós fazemos negociações na parte muito precoce da pesquisa para que a gente tenha acesso a tecnologias de ponta. Essas pesquisas que funcionaram em macacos e que começam a ser testados em humanos nos Estados Unidos, em estudos no Instituto Nacional de Saúde, eles serão iniciados sim aqui por nós, em São Paulo, na Faculdade de Medicina, lá no meu serviço da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em colaboração também lá com o Instituto Butantan, onde a gente pretende produzir essa vacina. Então nós estamos trabalhando rapidamente para que isso seja acessível. É muito importante que a população entenda que esse surto de vacina, esse surto de Zika, que está aqui, ele deverá estar presente no Brasil, se calcula entre 3 a 5 anos. Depois ele deve desaparecer. Ele desaparece porque as pessoas que já tinham que ter suscetíveis já tiveram, já se imunizaram, e aí vai passar um tempo para que volte de novo. Então, se nós quisermos atuar para evitar esses casos de microcefalia, nós temos que ser muito rápidos. Nós temos que dar um produto que seja disponível à população brasileira em 1 ano ou 2. Senão, nós não vamos ser eficazes para evitar com que existam esses casos. Daqui a pouquinho, as respostas sobre o vírus da Zika que a ciência já sabe. Pegar o vírus uma vez imuniza a pessoa? A gente volta já. Saúde, estamos de volta. O programa hoje está muito esclarecedor. Estamos falando dos desdobramentos que o mosquito pode causar. É o mosquito, né? A Aedes aegypti. Olha só, a Luciana fez esse comentário para a gente. O que fazer quando o vizinho não faz a sua parte? Basta fazer um pouco mais de calor e a novela começa. Minha casa fica infestada, inclusive acabei de ser picada. Olha só a foto que a Luciana mandou para a gente agora. Impressionante. Vamos dar uma olhadinha em mais uma reportagem da Beatriz Castro, lembrando de tudo como começou essa história do vírus da Zika. Ana e Vanessa van der Linden, mãe e filha neuropediatras, foram as primeiras médicas a notar o aumento do número de bebês com microcefalia em Pernambuco e alertaram as autoridades. Eu vi 2 casos com intervalo de 1 semana de crianças com cabeça pequena, microcefalia. Quando eu fui ver os exames, então tinham 7 internados. Então, juntando os 2 que eu já tinha visto com os 7, não era possível que fosse de nenhuma doença que a gente já estava conhecendo.
certo? Tinha que ser alguma coisa nova. Em outro hospital do Recife, a filha Vanessa também estava investigando o que parecia muito grave. A primeira impressão que eu tive são crianças que nasceram com microcefalia, com um quadro típico de infecção congênita, em que eu afastei todas as causas conhecidas e deram todas negativas, e um volume grande de casos num curto período de tempo. Era mesmo de se estranhar. O Recife registrava 12 casos de microcefalia por ano. Em setembro do ano passado, 39 bebês nasceram com a malformação do cérebro no estado. Na Paraíba, a doutora Adriana Mello estava atenta ao que acontecia em Pernambuco. Ela coletou o líquido amniótico de 2 pacientes grávidas e mandou para análise na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Foi aqui, nesse laboratório simples, com equipamentos básicos, todos doados, em Campina Grande, no interior da Paraíba, que foi comprovada pela primeira vez a ligação do vírus da Zika com a microcefalia nos bebês. Quase um ano depois dessa comprovação tão importante para a ciência no mundo, a falta de estrutura continua. A equipe da doutora Adriana é responsável pelo único centro de referência no atendimento aos bebês com microcefalia no interior da Paraíba. 115 bebês fazem tratamento aqui. À medida em que os bebês estão crescendo, pais e médicos estão descobrindo uma série de complicações. No início, eles choravam sem parar. Depois vieram as crises convulsivas, a epilepsia. E a dificuldade mais recente está ligada à alimentação. Muitos bebês engasgam e sufocam com muita facilidade. Ela teve um probleminha na deglutição que não terminou de amadurecer. Aí com isso ela esqueceu como é que engole. Aí tudo que bota na boquinha dela, ela engole, mas vai pro pulmão. Os médicos fazem um alerta. A microcefalia não é a única consequência da infecção provocada pelo vírus da Zika. Outras alterações estão sendo diagnosticadas em bebês que nasceram com o tamanho da cabeça normal, mas são filhos de mulheres que tiveram Zika na gravidez. É o caso do Caio. É uma felicidade quando ele senta um pouquinho, segura um pouco mais o pescoço. Toda doença nova, a gente precisa realmente de um tempo para definir o espectro dessa doença. Qual vai ser a evolução? O que é que vai ser o comprometimento maior? Então isso a gente precisa de tempo, porque a avaliação neurológica depende dessa maturação do sistema nervoso para a gente poder entender melhor essa doença. Infelizmente, ainda existem muito mais perguntas que respostas, né, doutora? E a Beatriz Castro mostrou na reportagem o trabalho que a senhora coordena e essa situação que ainda é uma dúvida para os médicos. São exames de imagem que mostram tamanhos normais de cérebros, mas que crianças que podem ter o problema congênito, não exatamente diagnosticado da forma que normalmente se percebe. Desde o começo, nossos 2 primeiros casos tinham padrões diferentes. Isso aqui é um bebê normal. Esse é o caso de Catarina Maria, onde você tinha uma redução e a cabeça vai nascer pequenininha e você vai medir com a fita métrica, mas tinha um caso, como foi o caso de João Guilherme, que ele tinha uma cabeça do tamanho normal, mas praticamente não tinha cérebro. O tronco muito afetado, e esse tronco afetado, a gente sabe que o tronco é responsável pela vida. Então, esses bebês com o tronco muito afetado, a gente sabe que eles vão ter o risco de não sobreviver. Então, nem todos os bebês vão nascer com microcefalia. E esse é nosso receio, que bebês que não tenham microcefalia não estejam sendo atendidos, porque os serviços estão atendendo aquelas crianças que têm uma cabecinha pequena. Dificuldades no diagnóstico e muitas perguntas ainda sobre esse vírus. Vamos ver a primeira pergunta aqui, que a gente... Doutor Calil, o que a gente já sabe sobre essa pergunta? Pegar o vírus uma vez imuniza a pessoa? Aparentemente sim, mas nós não temos ainda uma resposta tão clara como nós gostaríamos. Por que isto? Porque tem gente que tem o vírus e o vírus desaparece e depois parece que reaparece de novo. A gente não sabe se ele foi reinfectado, mas provavelmente o que aconteceu é que o vírus ficou escondido em algum lugar do corpo e reapareceu. Então nós não temos ainda o conhecimento exato de como o sistema imune acaba com o vírus no corpo. Para lhe dar um exemplo disso, desses sítios privilegiados em que o vírus fica, o indivíduo pode ter o vírus no sêmen por 6 meses. Uau. Quer dizer, ele já fez a resposta imune, ele já eliminou o vírus do sangue, a gente não acha o vírus em lugar nenhum, e no sêmen ele ainda está vivo. E pode transmitir. E com isso ele pode transmitir.
Tem pergunta no nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. Mariana Araújo, quem já teve Zika, tem alguma chance de futuramente ter um bebê com microcefalia? Depois do intervalo a gente responde, Xará. A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. É hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo com as informações do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia! Eu começo falando da situação em Santa Catarina. Depois de ventos muito fortes na tarde de ontem, mais de 100 mil casas estão sem energia por lá hoje. Um vendaval e ondas grandes causaram estragos, destelharam casas, derrubaram árvores. Em Tubarão, a cidade mais afetada, uma menina morreu dentro de um carro que foi atingido por uma árvore. A Defesa Civil do Estado disse que o que aconteceu no litoral sul foi um tsunami meteorológico, uma combinação de chuva e vento. No G1 a gente explica o que é isso. Em Roraima, ontem, durante o horário de visita de um presídio, começou uma briga de facção. 100 familiares dos presos foram feitos reféns e 25 presos morreram durante o confronto. No final do dia, todos os reféns foram liberados e a gente continua acompanhando a situação por lá. No interior de São Paulo, morreu um morador ilustre de Tatuí. O Marley era da Guarda Civil e ajudou a localizar mais de 50 quilos de drogas, a prender mais de 1.000 pessoas. O Guarda Civil, que estava sempre com ele, disse que Marley vai ficar para a história. Mariana, Fernando. Fofíssimo, Marley. Obrigada, Paulinha. Bom trabalho e boa semana. Beijo, pra Paulinha. Vocês também, um beijo. Estamos falando aqui dos desafios, né, na luta contra o vírus da Zika, desafios imensos, né, Mário? Principalmente em regiões do Nordeste, onde coisas que parecem simples são difíceis demais, como o transporte dos pacientes. Vamos ver mais uma reportagem sobre o assunto. Quando a Karen Sofia nasceu, foi aquele espanto no pequeno município de Guaraci, no sertão de Pernambuco. A bebê com microcefalia foi a primeira e a única da cidade a nascer com a cabecinha menor do que o tamanho normal. Quando ela nasceu, todo mundo queria saber como era. Aí quando viram como era, aí todo mundo... Mas nunca trataram ela com discriminação de forma alguma. E Guaraci fica a 110 quilômetros de Arco Verde, onde a Aline leva a filha 3 vezes por semana para fazer as terapias e receber os equipamentos que precisa para se desenvolver. Mas até há pouco tempo, tudo era bem mais difícil. Mãe e filha precisavam buscar atendimento no Recife, distante 360 quilômetros, porque no interior não tinha. A situação também foi difícil para Cirleide, mãe do Samuel, de 9 meses. A gente não tinha condição de estar pagando passagem para lá e para cá, para lá e para cá. Daqui do sítio onde a Cirleide mora, em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, até o Recife, são mais de 250 quilômetros de distância. Toda semana ela tinha que sair de casa às 2 horas da madrugada para levar o filho para receber atendimento lá no Recife. Agora ela leva o filho para o centro de reabilitação no transporte da prefeitura. Mas tem dias que a Cirleide passa horas esperando e a condução não vem. Quando eu tenho dinheiro, ela paga a lotação e vai, né? Mas quando eu não tenho, aí ela fica sem ir. O tratamento do menino por falta de dinheiro e do transporte. O transporte sanitário é um problema para microcefalia, é um problema para diversas outras doenças, é um desafio imenso para a Secretaria, para o Ministério, e ele precisa ser melhorado sem nenhuma sombra de dúvida. A maioria das gestantes foi contaminada no primeiro semestre do ano passado e deu à luz no final do ano, quando os casos aumentaram assustadoramente. Eram 12 por ano em 2014, mas só em novembro de 2015, 110 casos foram confirmados. A partir agora do mês de setembro, a gente não sabe se esse número vai voltar a aumentar. Nós temos que aguardar e estamos preparados para qualquer quadro que se apresente. E as mulheres, afinal, devem engravidar ou não um ano depois do início da epidemia? E aí, doutor Calil, as mulheres engravidam ou não engravidam? Sem dúvida é uma questão de foro íntimo. O risco há, mas também a gente não pode dizer para uma pessoa não engravidar quando é uma expectativa de vida, um sonho de vida. Em todo caso, como há risco, se engravidar tem que ter todas as precauções. Se engravidar agora, ela vai estar aí com alguns meses durante o verão, que é o período mais crítico. Então, todas as precauções que tem se falado
constantemente, ela tem que seguir à risca. Repelente, telas nas janelas, camisinha durante toda a gestação, né? Roupa, de preferência, usar roupa de manga comprida e tentar se expor ao mínimo possível nas horas em que o Aedes aegypti está andando mais por aí, que a gente sabe aí que entre 10 da manhã e 2 da tarde. Bom, tinha aquela dúvida da charada Mari, antes do intervalo. Quem já teve zika tem alguma chance de futuramente ter um bebê com microcefalia, doutora? Provavelmente não. Inclusive agora a gente está acompanhando uma paciente que o bebê teve microcefalia e engravidou novamente. Ela já está com 28 semanas, ultrassonografia até o momento normal. Então, a gente está aguardando o nascimento desse bebê para ter essa certeza. Vai ser a nossa resposta. Tá bom, doutora. Olha, o programa está ficando por aqui. Muito obrigado pela presença da doutora Adriana. Bom retorno para Campina Grande, onde a senhora coordena esse trabalho que a gente teve a oportunidade de mostrar. Doutor Jorge, sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigada, gente. Se cuida. Fique agora com o Encontro Fátima Bernardes. Boa semana para você. Até amanhã.